Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Lá no comecinho de Gênesis. Nós vamos ler um pouquinho. Confesso para os irmãos que eu estou um pouco tensa para essa palavra nessa noite. Como todas as vezes, né? Não é fácil subir aqui, não. Não é, não. Não é fácil. Mas também não é difícil. Porque Deus está aqui, né? Ele está aqui. A gente não sobe sozinho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Uma palavra que o Senhor me deu. Eu sempre espero do Senhor, como eu digo sempre para a igreja, os irmãos vão colocar aqui o tema da mensagem. Uma palavra rema. O que é uma palavra rema? A palavra rema é uma palavra específica, uma palavra que Deus dá. É uma palavra que vem ao coração. E eu não gosto, irmãos, de subir nesse altar sem que eu tenha essa palavra rema. Não gosto. Não é que eu não gosto de subir aqui. Não sei se dá para entender. Mas eu espero uma palavra que Deus dê para que fale ao coração. E até ontem à noite, eu ainda não tinha recebido essa palavra rema do Senhor. Como sempre, Deus fala durante a noite, né? Aí, durante a noite, o Senhor foi falando ao meu coração. Eu dormia, acordava, e o Espírito Santo me dava um versículo. Aí eu dormia mais um pouco, e acordava, e vinha mais uma palavra. E antes do Senhor começar a me mostrar versículos da palavra dentro desse tema da mensagem, Ele me deu esse nome. Entre o pecado e a graça. Aí eu pedi para que eles fizessem essa arte. E essa imagem que eles colocaram aqui dentro desse tema, irmãos, já falou muito ao meu coração. Entre o pecado e a graça. O que dá para entender ali, o Éden e a cruz. Tudo deu origem lá no Éden. O pecado surgiu a partir do Éden. Ou melhor, a gente sabe que foi primeiro lá no céu, né? Que Lúcifer pecou contra Deus pelo seu orgulho, pela sua exaltação, e caiu. Aí ele veio até o Éden, onde ele usou uma serpente, para que pudesse enganar o ser humano. A mulher, primeiramente, e o homem. E hoje, quando eu lia um pouco a respeito do livro de Gênesis, quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem no jardim. Aí Ele disse assim, não é bom que o homem viva só. Eu farei para ele uma adjuntora, que irá, se você pode ver aí na sua Bíblia, acho que é no capítulo 2, eu nem marquei, nós não vamos falar sobre isso, eu só vou dar uma passada. Farei uma adjuntora que vá diante dele. Essa palavra diante dele tem uma força muito grande. Uma mulher que vá à frente dele. A palavra diante, ela significa ir à frente. Quando Deus criou o homem, criou a mulher, Ele colocou ela para andar na frente do homem. Muitas vezes a gente fala assim, não é, olha, eu quero que os irmãos entendam, não é a frente, é acima do homem, é a frente. Tá? É aquela mulher guardiã, aquela mulher que cuida da casa, cuida da família, cuida dos filhos, enquanto o esposo tem os seus afazeres. É uma mulher que vai adiante, com cuidado. Né? E Deus determinou isso lá no princípio, lá no Éden. Essa mulher que ia adiante de Adão. Por isso que a Bíblia diz, e nós sabemos que Eva foi a primeira a comer o fruto. E como Deus havia colocado ela numa posição
à frente, ele confiava nela. Ele confiava plenamente nessa mulher. E quando ela foi e apresentou o fruto, pela confiança que ele tinha na esposa que Deus tinha dado a ele, ele também caiu no pecado. Mas não é isso que nós vamos falar. Nós vamos falar a respeito dessa trajetória do Éden até a cruz. Nós sabemos que nós somos um povo escolhido por Deus, nação santa, sacerdócio real, um povo de propriedade de Deus, povo, propriedade peculiar, a Bíblia fala, de Deus. Nós vamos estudar um pouco a respeito do Israel de Deus. O que Israel tem a ver comigo e com você? Né? A gente ouve muito falar assim, eu sou o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus. Olha só como que muitas vezes pode criar muita confusão na mente de muitas pessoas. Israel é uma nação, um povo amado de Deus, e de repente esse Israel fica lá nos países lá em cima, europeu, asiático, acho que é asiático, fica lá em cima, lá, é asiático, né? Fica lá em cima, e o que eu tenho a ver com isso? E a Bíblia diz que eu sou Israel de Deus. Então nós vamos ver um pouquinho a respeito desse Israel de Deus. Por que eu sou Israel de Deus? Por que eu sou o Israel? E essa foi a palavra que o Senhor deu. Entre o pecado e a graça. Deixa eu só ler aqui. Pode abrir aí, se você quiser, Gênesis capítulo 2, versículo... Está muito calor hoje, né, irmãos? Já tomei uma caixa d'água já hoje. Olha lá, capítulo 2, versículo 15. Quando Deus criou a terra, para as pessoas que estão nos assistindo, para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, a Bíblia diz que a terra ela era sem forma e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E aí Deus criou o sol, criou as estrelas, criou a terra, criou a vegetação, criou e foi criando, e criou o homem. E aqui no versículo 15, ele fala sobre o jardim do Éden. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tá? Então essa foi uma ordem de Deus ao representante da raça humana. Adão, ele era representante legal, ele era representante de Deus, representante nosso na terra. E ele deu uma ordem para que não tocasse naquela árvore. Deus deu uma ordem de obediência a Adão e a Eva. Mas eles pecaram. A Bíblia diz que desse jardim, ele saía o rio Pison, o rio Jão e o rio Eufrates. Esses rios, até hoje, irmãos, eles existem. Tá? A Bíblia fala que esse rio, ele vinha direto do trono de Deus. Preste bem atenção, porque você vai entender o final da mensagem. Tá? Ele vinha direto do trono de Deus. A nascente dele vinha do Éden. Tá? É como Deus colocou esse rio lá no Éden. E esse rio, ele expande até os dias de hoje a todas as nações. Esse rio.
tem um dos rios que a ciência procurou aonde estava esse rio. Eu não me lembro agora, eu já passei esse estudo, já passei essa mensagem na igreja, até eu procurei ali no final da minha Bíblia, que eu marquei, mas eu acho que a folha já ficou tão acabadinha que não. E esse rio, um deles, eles, ao estudarem, buscando aonde está esse rio, ele vem dos países asiáticos, aonde era o Éden, e ele vem por baixo de uma rocha e ele joga água no mar. Tá? Então a ciência, depois de estudar há muito tempo, conseguiu detectar que esse rio ainda ele flui. Então imagine, irmãos, se ele espalha no mar, ele espalha para todo mundo. Esses dias atrás, há 15 dias atrás, eu falei para os irmãos sobre nós estarmos dentro das profecias de Deus, dentro da palavra, dentro dos acontecimentos do que Deus faz. E mais uma vez a palavra de Deus, ela prova isso. Que Deus, ele tem total controle na terra. Total, irmãos. Abra sua Bíblia no capítulo 3 de Gênesis. No versículo 1. Você pode acompanhar aí, porque nós vamos ler o capítulo todo. Eu vou ler rapidinho aqui. Ora, a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comerás de nenhum fruto desta árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Eu não sei qual a linguagem que está ali, é a mesma. E disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha o bate-papo da serpente com a mulher aí. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu, e o deu ao seu marido, que comeu também. E os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem, a sua mulher, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estava você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? E disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém,
Preste atenção aqui, irmãos. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso aqui é uma palavra profética, tá? Esse versículo aqui, nós vamos ver ele lá na frente, por isso que eu falei, preste atenção. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Deixa eu só dar uma paradinha aqui, irmãos, para mim poder já aproveitar e explicar algo para vocês. Algumas pessoas dizem... Ai, hoje eu estou com a boca seca e engasgando. Acho que é nervoso. Ai, Jesus, misericórdia, Senhor. Então, nesse texto aqui, como eu disse, algumas pessoas dizem, nós aprendemos, quando nós éramos lá do mundo, lá de outras denominações, que o pecado cometido no Éden foi a relação sexual do casal. Tá? Então, é ensinado isso, que o relacionamento sexual ele é pecado. E ele não é pecado, ele tem a bênção de Deus. Aqui nesse texto da Bíblia, é uma das provas que não foi o sexo o pecado. Tá? Quando eles, até tem gente que brinca, fala, comeu fruto proibido, papapi, papapá. Estou falando aqui porque só tem adulto aqui. Tá? Mas a Bíblia diz, irmãos, aqui quando Deus ele deu a punição à mulher, olha, presta atenção. Eu multiplicarei as dores de parto. Como Deus multiplicaria algo se não houvesse esse algo? 0 vezes 0 é quanto? Então, se a mulher nunca tivesse sentido nada, como que Deus diria a ela? Olha, eu vou multiplicar. E olha, presta atenção. Vou multiplicar a dor de parto. Quer dizer que a mulher, quando ela dava à luz, ela sentia uma pequena dor. Tá? Aí, porque tem algumas assim, controvérsia, alguma coisa que as pessoas dizem assim, com quem Caim casou? Com quem Abel casou? Provavelmente seja com um de suas irmãs, que nasceu antes do pecado, antes de cair no erro. Nós não sabemos quantos filhos Adão e Eva teve antes de comer o fruto. Porque a Bíblia diz, multiplicarei grandemente as dores de parto. Tá? Só esse parêntese aí, para os irmãos entenderem. Isso não tem nada a ver com a mensagem, mas é uma informação muito importante. E ao homem declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Olha só, Adão, representante legal da raça humana. Deus deu uma punição à serpente. Provavelmente a serpente ela não rastejava, talvez ela tinha 4 pés, 4 pernas, não sei, ou 2, talvez ela era como uma pessoa que andasse, não sei. Mas a Bíblia fala que a partir daquele momento ela rastejaria e comeria o pó da terra. A mulher multiplicaria a dor de parto. E ao homem, por causa do pecado do homem, entrou a maldição na terra. Então, por que hoje a terra vive um caos, vive dessa forma, tá? Por quê? Por causa do pecado. Lá, pecado. Tá? Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Quer dizer, com o suor do teu rosto, em algumas versões. E ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Você terá que alimentar-se das plantas do campo.
aqui, e com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é do pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e a mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo bem o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus mandou embora, tirou o homem do jardim do Éden, para cultivar o solo que fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubim e uma espada flamejante, que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Então esse texto, esse capítulo do livro de Gênesis relata a queda do homem no pecado. Quando o homem caiu no pecado. E a Bíblia diz que Deus colocou um anjo na porta do jardim do Éden. E esse jardim do Éden, um dia eu e você iremos conhecê-lo, tá? Porque o Senhor ali tem guardado esse. E aí nós comeremos do fruto da vida. Esse fruto da vida que relata aqui, irmãos, é o fruto da vida eterna. Quando nós comermos esse fruto que o Senhor nos dará, nós teremos a vida eterna, que é o fruto que Deus colocou lá no jardim. O fruto da eternidade. Imagina se o homem mantesse uma eternidade. Por que Deus guardou, irmãos, essa árvore da vida? Porque imagina eu e você numa vida de pecado, viver eternamente, não morrer, vivendo pecando. Que caos, né? Pior ainda, tá? Jesus, com seu grande amor, ele já tinha um plano para nos resgatar de tal acontecido. Então Jesus, quando ele viu que tudo isso aconteceu, o homem caiu no pecado, ele já tinha um plano. Deus, ele não criou um plano B, tá? Ele não criou porque o homem caiu. Não. Quando o homem caiu, ele já tinha um plano, porque ele sabia que o homem iria cair. Porque o homem ou melhor, Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Vamos ver lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 5, ou melhor, capítulo 5, 9 e 10. Quando Deus deixou esse plano de redenção para o homem, aqui no livro de Tessalonicenses ele diz assim, olha, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos com Ele. Então olha aqui, em Tessalonicenses Paulo já relata que quando o homem caiu lá no Éden, Deus já tinha um plano, Jesus Cristo, porque Ele não nos destinou para vivermos na ira, não nos destinou para vivermos no pecado, não nos destinou para vivermos como homens e mulher caído, mas sim vivendo no nome do Senhor Jesus, vivendo pela graça. Nós somos o Israel de Deus, uma nação santa. Por que Israel? Agora eu vou explanar um pouquinho aqui para nós entendermos, tá? Por que Israel é chamado de povo separado? Você sabe, irmãos? Ou você só ouviu falar? Às vezes a gente só ouve falar. Irmãos, quando a gente vem para a igreja, sabe, não fica pensando no que você vai comer depois que você sair do culto, se você for comer uma pizza, não venha, tá? Porque a palavra de Deus, ela quer nos ensinar, tá? Então, às vezes a gente ouve falar, vou voltar aqui. O povo de Israel é um povo separado. Por que ele é separado? Você saberia responder essa pergunta se alguém falasse para você? Por que ele é separado? De acordo com a Bíblia,
O povo de Israel foi escolhido para ser um instrumento, olha, preste atenção, um instrumento de seu amor, e para ser pioneiro da moralidade. Quando Deus separou Israel, nação, aonde estava em guerra esses dias atrás, aonde a gente tem acompanhado as notícias, quando Deus separou Israel para ser o povo de Deus, era para ser um povo com uma moral elevadíssima. Era para ser um povo que distribuiria amor para todas as nações. Deus determinou aquela nação para servir as outras nações. Deus colocou Israel como a sua menina dos olhos, como a Bíblia fala, para que ninguém tocasse em Israel, no povo de Israel. Mas o pecado fez com que Israel muitas vezes caísse, fossem prisioneiros, fosse cativo. Eles, ainda hoje, quando a gente vê, irmãos, eu confesso aqui diante de vocês, diante da igreja, diante da internet, eu não tenho vontade de ir para Israel. Tudo bem se você tiver, tá? Tudo bem. Não tem problema. Eu não tenho vontade de ir para Israel. As pessoas vão para Israel para dizer assim: oh, eu estou em Israel. A intenção, muitas vezes, não é legal, não é boa. Israel hoje se tornou um lugar com muitas idolatrias. Tem alguns lugares, eu acho um absurdo isso, irmãos. Esses tempos atrás eu estava ouvindo um programa evangélico. Eles estavam vendendo lasca da madeira do templo de Israel. E as pessoas compram a lasca da porta do templo de Israel para pôr dentro de casa, como um amuleto de sorte. Israel é um povo separado por Deus ainda hoje? Sim, é. Os olhos do Senhor estão sobre a nação de Israel? Sim, estão. Porque Deus não volta atrás com a promessa que Ele fez. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só que as intenções do coração é julgada por Deus. E um dia Deus vai reverter toda a história da nação de Israel. Irmãos, eu não tenho nada contra, se você quiser ir para Israel, vá. Não tem problema, mas cuidado com a intenção do coração de ir para lá, tá? Cuidado. Israel, olha só, era para ser uma nação de sacerdotes. Ela foi escolhida, a Bíblia fala, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor Jesus e sacerdócio real. Um povo de sacerdotes que sairiam de Israel e iriam para as nações para levar o amor de Deus. Olha, é diferente de pregar o amor de Deus, é levar o amor de Deus. Israel era para ser separado dessa forma, para ser uma bênção para todas as nações do mundo, ser propriedade de todos os povos, um país um estado, uma nação que abrigasse, e ser uma nação santa, ser um reino de sacerdotes. Deus prometeu que Israel seria um povo de governo, um povo de liderança, e seria uma grande nação, que em Israel seria bendita todas as nações da terra. Olha só, esse era o propósito da nação Israel. O amor de Deus sobre Israel ainda continua, porque Deus ama o povo de Israel. Deus ama Israel com um amor eterno.
incessante e sem fim. Estou falando da nação. Tá? Deus ama Israel. Ainda que lá tem um povo que não se rendeu. Hoje a religião mais forte lá é os muçulmanos. Eles se prostram 3 vezes por dia para esse Deus. Que o muçulmano é Maomé, né? Não sei quem que é os deuses dos muçulmanos. Alguém souber, me ajuda aí. Alá. Esses dias eu estava vendo um programa de televisão. E no meio das praças, irmãos, tem umas caixas, como se fosse aqui, ó. Só aqui, ó. Revestida, coberta. E tem tapetes enrolados dentro dessa caixa. E 3 vezes por dia eles podem estar fazendo o que eles estiverem fazendo. Está lá no seu trabalho. Chegou a hora deles dobrar o joelho para lá. Eles vão lá, eles puxam o tapete daquela caixa em meio à praça pública. E dobram os seus joelhos para lá. É um país muito forte da idolatria. Uma nação, né? Que ainda não se voltou ao Senhor Jesus. Eles não creem que Jesus veio. Eles não creem em Jesus Cristo. Uma nação. E a Bíblia diz que Deus ama esse povo. E nós vamos entender o porquê que Deus ama. Esse amor deu origem ao plano de Deus com Israel. Esse amor também levará a um fim glorioso. Olha lá. Tudo isso que ainda está acontecendo, as guerras, as coisas que acontecem lá, o plano de Deus, dado início lá no Éden, vai ter um fim glorioso. E nós já estamos vivendo para esses dias, nós estamos caminhando para esses dias, irmãos. Haverá um dia onde o Senhor, como diz assim, vai passar a régua e vai mostrar quem é a nação de Israel. E vai levantar ali um povo de sacerdotes, um povo que vai entregar amor às nações, porque esse é um plano de Deus em relação à nação. Vamos ver em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Não precisa abrir aí, eu vou ler aqui, os irmãos colocam aqui, tá? Vou dar uma acelerada. Vocês, porém, são geração eleita, falando de Israel, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Falando de nação, um povo que Deus separou para proclamar a grandeza do poder dele. Mas aonde eu entro nessa história? Eu sou Israel de Deus, você é o Israel de Deus. Deus escolheu a Israel. Por que Deus escolheu Israel? Era um povo pequeno. Surgiu da descendência de Abraão. A nação de Israel, da onde ela surgiu, da onde ela veio? De Abraão. Vocês se lembram da promessa que Deus deu a Abraão? Abraão, ele era tão amado por Deus, irmãos, que ele queria um filho. Mas a sua mulher era estéril, não podia dar à luz a filhos. E como eu disse, Abraão, ele era tão amado de Deus, que Deus formou uma nação de Abraão. Ele disse para Abraão: Abraão, sai e olha para as estrelas dos céus. E Abraão, numa noite escura, olhou, você já conhece a história. Assim será a sua descendência, Abraão. E um dia lá, Abraão andando no deserto, e ele: Deus, será que eu não vou ter filhos que herdarão o meu nome, herdarão a minha geração?
E Deus disse: você pode contar as areias, os grãozinhos de areia? Não, Senhor. Assim será a sua descendência. O amor de Deus por Abraão, nasceu-se a nação de Israel. Mas aonde eu estou aí? Você já conseguiu identificar onde você está nessa história? Calma aí. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Quando Deus fez a promessa a Abraão, Ele disse: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, o escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Deus faz uma promessa a Abraão que seria uma grande nação. Lá em Gênesis capítulo 12, do versículo 2 e 3, diz assim: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Isso foi uma promessa que Deus entregou a Abraão. Por meio de você, Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas. Lembra que eu disse a respeito de Israel? No início aqui, irmãos? A nação de Israel. Por meio da nação de Israel, era para ser pregado o amor, era para ser pregado a bondade, era para ser uma geração de sacerdócio, era para ser um povo exemplo. E aqui Deus prometeu a Abraão que seria dessa forma. Vamos lá, senão a gente não consegue terminar. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, esse estudo vai estar no site da igreja, vai estar no YouTube, depois você pode ler e acompanhar pelos textos da Bíblia. Portanto, Deus chamou os israelitas para cumprir essa missão, abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, Israel deveria ser e fazer a diferença no mundo. Especialmente ao levar adiante a promessa de redenção, que foi feita lá no Éden. Olha a promessa de redenção lá no Éden. Lembra que eu disse daquele texto lá que nós lemos? Então o Senhor Deus declarou à serpente. Quem é a serpente? Diabo, inimigo. Já que você fez isso, maldita você será entre todos os rebanhos domésticos e todos os animais selvagens. Sobre o teu ventre rastejará. E o pó da terra comerás todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. E esse lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Ai, que palavra maravilhosa. Quando houve a queda do homem no pecado, Jesus Cristo já estava lá. Ele disse: haverá inimizade entre a mulher e a serpente. Irmãos, contra o povo de Deus não pode ter amizade com Satanás, com as atitudes de Satanás, com as coisas desse mundo, com as coisas do inimigo. A Bíblia diz: haverá inimizade. E isso se percorrerá de geração em geração. Aqui a Bíblia diz assim: ela lhe ferirá a cabeça, mas o Senhor dará autoridade para esmagar, para a igreja do Senhor esmagar a serpente. Jesus Cristo é a igreja. Jesus Cristo, irmãos, está na igreja. Jesus Cristo está em mim e em você. Então Ele nos dá autoridade para pisar a cabeça e esmagar Satanás. Porque a Bíblia aqui, Ele já disse: não há conexão entre eu e o diabo. Não há conexão entre a igreja de Cristo e Satanás. Não há ligação, não tem liga. Não tem.
A palavra de Deus diz isso, a inimizade. Irmãos, não queira agradar as pessoas que não têm nada com Deus. Não queira ser igual a elas. Não queira ocupar um espaço aqui no mundo, porque não vai encaixar. Não tem como. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis: haverá inimizade entre mim e as coisas que Deus não quer. Ainda que eu tente me encaixar em alguma coisinha, irmãos, nós vamos arrumar guerras para nós mesmos. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Está uma rodinha de pessoas ali contando mentira, falando besteira, né, e vivendo. Vamos falar mais claro, vou mudar o exemplo aqui. Estamos na época do carnaval. Tem muitos crentes querendo se adaptar ao carnaval. Tem muitos crentes que nessa hora, irmãos, que vocês estão aqui adorando a Deus, estão pulando para Satanás. Aí essas pessoas sairão desse lugar, comprar uma guerra. Isso não tem nada a ver. Não? Eu não me atrevo a colocar o pé onde Deus não me chamou para colocar. A igreja do Senhor não foi chamada para colocar o pé. Irmãos, nós podemos ter a autoridade do Senhor se Ele nos enviar. Mas não adianta querer encaixar na sociedade. Eu e você estávamos lá em Gênesis. Haverá inimizade. Quando vemos que Israel é o povo amado de Deus, muitos não entendem o porquê. Por que Deus escolheu essa nação entre tantas? Seria ela melhor? Seria ela maior? Para entender o motivo da escolha, nós precisamos estudar as histórias que foram registradas nas Escrituras. Em uma das falas de Moisés, antes do povo entrar na terra prometida, ele disse, lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8. Olha lá, o povo de Deus estava prisioneiro lá no Egito. Por causa do pecado, por causa da prática da idolatria, por causa de fazer coisas. A Bíblia fala, irmão, se você estudar a palavra, estuda a Bíblia. Estuda a Bíblia, irmãos. Para a gente entender as nossas origens, da onde a gente veio, o que aconteceu. As pessoas faziam festas. Esses dias eu estava assim, Deus, eu preciso orar, eu preciso que o Senhor me dê uma palavra sobre a Babilônia. Até eu comentei com a minha mãe ontem. Essa palavra está queimando dentro de mim para estudar sobre a respeito da Babilônia. As pessoas que se diziam naquela época, e ainda hoje, irmãos, e ainda hoje, se dizem filhos de Deus e praticam coisas que a Babilônia praticava. Naquela época, o povo de Deus, eles se diziam filho de Deus, mas eles participavam de festas, de orgias. Você sabe o que é orgia? Né, irmã Cristiane? A irmã Cristiane balançou a cabeça. Hoje o mundo está dessa forma, irmãos. Eu vou aqui resumir, falar para você o que é orgia. As pessoas faziam uma festa e muitos povos de Deus estavam ali, e alguns que eram povo, nação santa, que Deus havia escolhido, eles estavam ali. E vamos por um exemplo assim, dar um exemplo. Havia liberalidade sexual naquele lugar. As mulheres dormiam com quantos homens queriam, passavam a noite com quantos homens queriam, e assim vice-versa, os homens passavam a noite com quantas mulheres quisessem. Dizendo-se povo santo de Deus. As pessoas se prostravam diante de idolatria, as pessoas construíam seus ídolos, tiravam os seus pendentes, os seus colares de ouro, os seus brincos, criavam os seus próprios deuses e se dobravam. Misericórdia, irmãos, é como se eu pegasse esse copo, eu fabriquei ele, e depois eu me prostro diante do copo e peço alguma coisa para o copo fazer para mim.
deixando Deus, o autor e criador do céu e da terra, aquele que fez o homem de ser adorado para se prostrar diante do ídolo feito pela própria mão dele. Aí esse povo foi levado cativo a Israel, ou melhor, cativo ao Egito. O povo ficou lá durante 400 anos, acho que 400 anos, porque teve várias vezes que o povo de Israel foi levado cativo. Uma vez 400 anos, outra vez 130 anos, porque todas as vezes em que Deus tirava o povo daquele lugar, e o povo voltava a praticar as mesmas coisas, Deus levava eles de novo prisioneiros. Para entender que eles eram diferentes. E até o dia de hoje, irmãos, continuam praticando e fazendo as mesmas coisas. Até quando? Até quando? A Bíblia fala, convertei-vos dos seus maus caminhos. A Bíblia fala, eu disse aqui semana retrasada, em Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar tudo o que está escrito na Escritura, as bênçãos lhe acompanharão. Aí poderemos ser chamados povo de Deus, nação santa. Irmãos, existe meio santo? Não existe meio santo. Se eu pegar aqui e falar assim, irmã Laine, pega uma colher de açúcar e uma colher de sal para mim, por gentileza, lá na cozinha, porque eu quero beber do lado de cá água doce, e aqui eu quero água salgada. Tem como fazer isso, irmãos? Se eu pegar o açúcar e o sal e colocar dentro dessa água, fica horrível. Você já tomou soro? Aquele soro que quando tem virose e o médico manda tomar lá, põe açúcar. Dá nojo. É horrível. Não tem como, irmãos. Ou nós somos, ou não somos. Não tem como. E o povo de Israel viviam caindo, viviam pecando. E aí o povo ficava todo, nós somos o Israel de Deus. Nós somos a nação santa. Nós somos o povo escolhido. E Moisés tirou o povo do Egito, ordenado por Deus, e andaram 40 anos no deserto. 40 anos. Eu não sei quanto tempo você está no deserto, irmãos. Eu passei e ainda passo pelo deserto. De vez em quando Deus me joga lá, me coloca lá no deserto. Quando Deus nos leva ao deserto, é porque Ele quer falar ao nosso coração. Preste atenção, irmãos. Quando Deus leva a gente no deserto, Ele está querendo lapidar. Porque todas as vezes que Deus tirava o povo do Egito, tirava o povo da prisão, Ele isolava o povo para falar ao coração. Vamos correr aqui, vou continuar aqui. Quando Moisés chegou, eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida, viu? Eu acredito que ele foi transladado, porque o corpo dele não foi encontrado até os dias de hoje. E a Bíblia fala lá em Apocalipse, não me lembro agora onde fala, é Apocalipse, que Moisés e Elias vão estar com Jesus no Monte das Oliveiras quando Deus vier para julgar as nações. Então, ele foi arrebatado. Eu creio dessa forma pela palavra de Deus, que ele foi tirado da terra. Tá? E aí ele juntou todo o povo. Vamos voltar aqui para a mensagem, irmãos. Moisés juntou o povo. Eu acredito que Moisés dizia assim: vocês estão pensando que vocês são um bambambam? Vocês são um bonitinho na história? Porque vocês são considerados o povo de Deus? Espera aí que eu vou mostrar para vocês o porquê que Deus te escolheu. Olha lá. O Senhor não se afeiçoou a vocês. Nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos,
pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que Ele fez aos seus antepassados, por causa do juramento que Ele fez a Abraão, Ele manteve a posição. Deus mantém até os dias de hoje, por causa do juramento que Ele fez a Abraão. Por isso, Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão e do poder do faraó, rei do Egito. Moisés chamou todos eles e disse: não é porque vocês são os maiores, porque são numerosos. Deus os ama por causa da promessa que Ele fez a Abraão. Ele os ama porque Deus tem um propósito lá no final. Nós somos o Israel de Deus. Eu e você, irmãos, somos o Israel de Deus. Calma aí. Então aqui esse versículo fica esclarecido para nós o porquê da escolha de Israel como povo amado. E consequentemente um povo mais fraco. Pegou essa palavra aí no teu coração, irmãos? Por que Israel era amado? Por causa da promessa. E por ser um povo fraco. Nós somos dependentes de Deus. Na verdade, o Israel deveria ser um povo que uma nação mais fraca. Na verdade, o Israel deveria ser um povo, uma nação mais fraca, que uma nação mais fraca pode se tornar uma referência para toda a terra. Então Deus separou o povo, ali pequeno, mas acreditou que esse povo seria uma referência para toda a terra. E isso vai acontecer. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 31. Ainda tenho meia hora ainda. Olha o que diz aqui. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo. Vocês se lembram, irmão, daquele versículo da Bíblia que diz assim: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. E aqui em Coríntios fala, não foi por iniciativas suas, não foi por iniciativa sua que você serve a Cristo, mas foi porque Deus te chamou. Hoje eu estava pensando nisso, eu estava lá em casa, eu falei: Deus, eu sempre soube disso, irmão, sempre soube. Não é eu que tenho o chamado para estar aqui nesse lugar, é Ele que tem o chamado na minha vida. Entendeu? Não é eu que carrego o chamado, é o chamado que me carrega para esse lugar. Porque se eu pudesse, irmãos, eu seria a primeira a sair correndo por aquela rua e falar assim: eu não vou falar. Porque a gente falar a verdade, irmãos, não é fácil. Falar o que essa palavra diz não é fácil. Não é fácil. Porque muitas pessoas que não andam no Espírito entendem como se o pastor estivesse batendo nas ovelhas. Mas não é. É a palavra de Deus que fala: não peques, não vai por ali, não faça isso, não minta, não roube, não adultera, não faça. Não é eu.
pessoas não entendem isso? Quantas vezes, irmãos, e não foi uma, não foi duas, e não foi 3 vezes, que após pregar uma mensagem, alguém me manda uma mensagem lá no WhatsApp, bem mal educada para mim. Mas eu não estou nem aí, porque a Bíblia me garante. A Bíblia garante as palavras que eu solto aqui. Deus me respalda. É o Senhor que me respalda. Porque quando a gente prega a verdade, as pessoas olham para nós, olham para mim e para você. Não é só para mim não, porque eu sei que você prega a palavra por aí. As pessoas olham para você como, o chato, a chata. Credo, você não se envolve com a gente. Somos desprezados, irmãos. Quando nós pregamos a verdade, as pessoas nos recusam. Não tenha medo, porque a Bíblia diz, não foi por iniciativa sua que você aceitou Jesus Cristo, mas foi por iniciativa dele. Ele nos escolheu. Está entendendo por que você é o Israel de Deus? Povo santo, nação santa, povo de propriedade peculiar do Senhor Jesus. Eu e você, ai, que coisa mais linda, irmãos. Nós somos a joia preciosa que o Senhor tem nos dedos. Foi Ele que escolheu. Ai, se nós soubéssemos disso, irmãos. Ai, como a gente precisa entender isso. Você que está assistindo em casa. A salvação, irmãos, ela se diz a respeito da promessa que Deus deu, que tem com o povo dele. Não é porque eu era boazinha, porque era você bonzinho. Não, irmãos. Se eu perguntar aqui para todo mundo aqui, nós éramos o rejeitado, nós éramos o fracassado, nós éramos o pequenininho, nós éramos o defeituoso, o pulguento, a ovelha suja. Mas Ele nos escolheu. Então não é porque a gente é bonzinho, não. Não é não, irmãos. A gente não é bonzinho, não. Vou ler aqui de novo. Porém, por iniciativa dEle, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, se gloria no Senhor. Não se gloria, irmãos, como a gente tem visto. Olha, irmãos, só quem é cego, tá? Ou melhor, só quem não quer enxergar. Quantos líderes religiosos têm caído? Vocês têm visto isso? Levante a mão junto comigo aqui. Quantos empresários famosos que se diz cristãos têm caído? Você tem visto isso também por aí? Porque a Bíblia fala que por Ele e para Ele são todas as coisas. Nada é para nós. Nada. Sabe como que os pastores deveriam pregar? Fazer um biombo, sabe, irmãos? Não é, pastores? Fazer um biombo assim, ó, e a gente se esconder atrás para pregar. Para que a igreja nunca olhasse para homens, mas somente para Deus. Porque muitas pessoas têm caído por olhar para homem. Muitas pessoas têm caído, irmãos. Ai desses por qual vier cair um pequenino. A Bíblia diz. A responsabilidade do pastor e do líder é muito grande diante de Deus. Ai, se eu fizer um de vocês cair com um mau testemunho,
palavras que eu não deveria falar. Ai de mim, porque um dia o Senhor há de cobrar. Você está entendendo porque muitas vezes eu falo assim que eu queria sair correndo para lá? Porque nós somos cheios de falhas. Cheio de falhas. Jesus Cristo veio como um plano de redenção, para que o homem pudesse ter esse acesso a ser uma nação santa, um povo que descobre o seu amor e se torna o Israel de Deus, através da graça, favor imerecido. Jesus Cristo já tinha um plano para que eu e você nos tornássemos o Israel de Deus. Temos em Cristo o direito de sermos o Israel de Deus, povo escolhido, por fazermos o bem e mostrarmos o amor de Deus aos homens. Olha lá. Tem um versículo na Bíblia, eu não anotei aqui, que fala assim: Deus, Jesus Cristo veio para o que era os seus, a nação de Israel. Mas a nação de Israel não aceitou. Aí Jesus Cristo veio e deu para nós, os gentios, o direito de se tornar o Israel de Deus. A nação que um dia vai herdar o céu. Nós somos o Israel de Deus aqui na terra, através de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 4, ou melhor, capítulo 3. Se você quiser abrir aí, eu vou ler alguns versículos alternados. Versículo 7, capítulo 3, versículos 7 e 8, vou ler. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes os que são filhos de Abraão. Está escrito lá em Gálatas. Olha lá. Nós sabemos que Abraão, ele é o pai da fé. Ele é o exemplo de homem de fé que representou e nasceu a nação de Israel. A Bíblia fala que aquele que tem fé e acredita em Deus e crê na salvação através de Jesus Cristo é filho de Abraão. Mas por que a Bíblia fala assim? Então quer dizer que eu sou filho de Abraão? Pela fé. Nós não somos filhos de Abraão no sangue, mas somos herdeiros de Abraão quando se diz em nação, em povo de Israel, povo santo, povo separado. Versículo 8. Provendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, eu e você, nós somos os gentios. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de vocês, todas as nações da terra serão abençoadas. Olha lá. Se nós temos fé, nós não vimos ao Senhor, nós não vivemos na época de Abraão, mas se nós temos a mesma fé que Abraão, nós somos herdeiros das promessas que Deus deu a Abraão, que diz aqui em Gálatas, versículo 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão. Só esperar as meninas sentar, eu já vou ler. Vamos lá de novo, versículo 14, presta atenção aqui. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebesse a promessa do Espírito mediante a fé. E se vocês, versículo 29, são de Cristo, são descendências de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vocês estão vendo aonde que nós nos tornamos aí o Israel de Deus? Está muito calor lá, acho que as tias estão liberando as crianças por conta do calor. Somos o Israel de Deus, para anunciar a uma geração o perdão de Cristo para todos os povos e fazermos brilhar a luz de Cristo na terra. Então, eu e você nos tornamos uma nação, um povo de Deus, o Israel de Deus, através da promessa que Deus deu a Abraão. Isso porque ele liberou a promessa pela fé aos gentios, que somos nós.
Romanos capítulo 8, versículo 1. Diz assim: quando nós entendemos quem nós somos, aonde nós estamos, a Bíblia diz assim, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então aqui lá no Novo Testamento, Romanos, falando que aqueles que estão em Cristo não tem mais condenação. Então nós não somos mais povos separados, mas nós somos povo santo, povo separado por Deus, não povo separado de Deus. É nossa responsabilidade, através de nossas vidas e testemunhos cristãos, anunciarmos Jesus como Salvador de pessoas que se rendam a Ele e reconheçam a sua soberania. Vou dar uma paradinha aqui, eu já estou terminando. Olha lá. Deus confiou à nação de Israel a responsabilidade de demonstrar amor, de ser um povo de sacerdotes. O que é um povo de sacerdotes, irmãos? Um povo que professa a palavra e prega a palavra. Um povo que anuncia a palavra. Tá? Um povo que ora, um povo que busca Deus. Então, aí, através de Jesus, nós recebemos o direito de sermos o Israel dele. E por que Deus nos separou? É aqui nesse ponto. Hoje, eu e você, temos uma grande responsabilidade na terra, na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, aonde você estiver, com seus parentes, aonde você estiver, aonde eu estiver, de demonstrar o amor que eu carrego, de demonstrar a grandeza do Deus que eu sirvo através do meu testemunho, e fazer com que as pessoas tenham desejo de conhecer o Deus ao qual eu me rendo, eu me prostro. Essa é a minha responsabilidade. Assim como Deus deu essa responsabilidade à nação de Israel, hoje eu sou Israel de Deus. Então eu tenho essa responsabilidade de pregar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. E levar Jesus às nações. Um dia nós iremos reinar com Ele. Jesus voltará. E o seu reino dominará as nações com excelência. Oh, glória a Deus! Nos levará a um reino de paz. E não será mais uma nação pequena, e sim milhares e milhares. Assim diz a palavra de Deus. Abram as suas Bíblias ou coloque aqui Apocalipse 5, versículo 11 a 14. Aquele povo pequeno. Se o grupo de louvor quiser subir aqui. Já estou encerrando e eu gostaria de cantar um louvor. Um dia, irmãos, não será mais um povo pequeno. Porque nós estaremos com o Senhor na glória. E o Israel de Deus vai subir. O povo separado, o povo, a nação santa. Versículo 11. Então olhei, e o de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. E depois depois ouvi todas as criaturas existentes no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciões se prostraram e o adoraram. Para encerrarmos, Apocalipse 20.
O Israel de Deus, o povo de Deus, um dia vai se encontrar com o seu Criador. Aquele que escolheu, irmãos, aquele que nos escolheu, um dia vai nos resgatar desse lugar. Aí nós viveremos eternamente com o Senhor, que é o Israel de Deus, o povo de Deus. E vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros... Eu convido você a se colocar em pé antes de eu encerrar de ler esse versículo. Dá uma relaxada aí. Nós somos o povo de Deus. Vou ler novamente aqui, preste atenção. No grande dia, o dia em que nós estivermos diante do nosso Deus, como Israel dele, povo santo. Aqui, João disse, ele escreveu em Apocalipse: vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, que nele havia, e a morte e o Hades entregaram seus mortos que nele havia. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Preste atenção. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Para concluir essa mensagem, vocês entendem o porquê o Israel é tão amado? Você entende, irmãos? Um povo considerado fraco, um povo pequeno, cuidado por Deus, eu e você. Um povo separado. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, alguém disse para você: o seu nome foi escrito no livro da vida. Um dia, depois do arrebatamento da igreja, ou no arrebatamento da igreja, no julgamento pós o arrebatamento da igreja, Deus vai abrir esse livro. E a Bíblia diz que o nome que não foi encontrado lá será lançado no lago de fogo. Nós temos que ser muito gratos a Deus por sermos o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Feche os teus olhos. Se você ainda tem dúvida da sua salvação, a gente sempre fala assim, irmãos, ainda dá tempo. As trombetas não soaram. O arrebatamento da igreja ainda não aconteceu. E vai acontecer muito em breve. Se você não tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Não vou pedir para você levantar as suas mãos. Porque aqui é um povo chamado povo de Deus. Mas se você ainda não tem essa certeza, eu não vou pedir para você aceitar Jesus novamente, irmãos, porque Jesus a gente aceita uma vez só. Mas nós podemos pedir para o Senhor: não deixe apagar o meu nome do livro da vida. Não deixe apagar o meu nome do livro da vida. Me ajuda, Deus.
Me ajuda a vencer essas batalhas dessa terra. Me ajuda a vencer as guerras espirituais. Nós nunca vamos ser igual ao mundo, irmãos. Nunca vamos ser igual aos outros. Senhor Jesus, nessa noite, neste lugar, Pai, testificamos junto com a igreja do Senhor, o Senhor como nosso Salvador, o Senhor como nosso Deus. Nós somos uma nação amada, nós somos o povo de Deus, nós somos a nação que o Senhor escolheu para reinar os céus. Nos guarda. A tua palavra diz que não teremos amizade com o mundo. Não é virarmos a costa, mas não praticarmos o que o mundo pratica. Nos guarda, Senhor. Nos livra. Nos blinda, Pai. Nos protege. Livra-nos da tentação, Pai. É assim que o Senhor nos ensinou. Livra-nos da tentação de cair no pecado. Livra-nos. Há um dito popular aí no mundo que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é verdade. O povo caminhou no deserto 40 anos e não entrou na terra prometida. O povo pereceu no deserto. O povo sentiu calor no deserto. O povo sofreu no deserto. Se fosse pela boa obra, o povo teria entrado, mas não entrou. Que nós sejamos prudentes, que nós possamos chegar diante do Senhor e sermos chamados pelo livro, pelo nome que está gravado. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixa, Deus, cair nos laços de Satanás que muitos têm pregado. Não nos deixas cair, Senhor, nos ensinamentos de proselitismo, nos ensinamentos de heresias. Não nos deixes cair, Senhor, mas livra-nos do mal. Nos livra do mal, Senhor. Tu és o nosso Pai e declaramos o Senhor como Salvador.